Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Hoje estamos com Rafael Feldman e Delfim Rocha para um bate-papo sobre sustentabilidade. Poderia pedir que se apresentassem falando da trajetória e atribuições atuais? Claro. Cavanha, em primeiro lugar, muito obrigado pelo saudoso e grande convite. É um prazer e uma honra estar aqui com você no Café com Cavanha, mais uma edição. Meu nome é Rafael Feldman, eu sou advogado na área ambiental, em 12 anos de experiência na área. Durante 11 anos integrei um grande escritório de advocacia na área ambiental e agora, coisa de alguns poucos meses para cá, né, na verdade eu estou constituindo o meu próprio escritório, o R. Feldman Advogados, com foco específico em direito ambiental e inovação voltada à sustentabilidade. Até um momento muito feliz e muito oportuno estar aqui com você, tendo aí também atuado já dentro da minha experiência em casos do setor de petróleo e gás e já por algum tempo lidado com alguns clientes nessa frente. São Paulo. Hoje o escritório é constituído em São Paulo, mas eu particularmente tenho vivência de 3 anos aqui no Rio de Janeiro, certo, trabalhando diretamente com o setor, enfim, e a minha ideia com esse novo escritório é continuar com essa proximidade ao Rio de Janeiro, entendendo as peculiaridades da indústria, estando próximo aqui para os desafios que o Brasil tem, tanto na área de exploração quanto produção de petróleo e gás. Ótimo. Bom, boa tarde, eu sou Delfim Rocha, assim como o Rafael fez, também gostaria de agradecer essa oportunidade de nós estarmos aqui conversando com você sobre questões afetas a ações e estratégias de sustentabilidade, né? Bom, eu sou engenheiro civil de formação, especializado em mecânica dos solos, formado pela UFRJ. Meu mestrado também em mecânica dos solos pela COP, e durante 15 anos, cerca de 15 anos, eu atuei em estudos e projetos de engenharia para barragens e para mineração. Depois, há uns 20 anos atrás, tive a oportunidade de ingressar na área de meio ambiente. Saí do Rio, me mudei para Belo Horizonte e nessa área de meio ambiente, então, atuei tanto pelo lado do empreendedor em empresas como a Alcan, hoje já extinta, né, e a Vale, como também em consultorias nacionais e internacionais, como a Golder Associates, a Leme, que é a engenharia, que é a atual Tractebel. Há cerca de 10 anos, eu então fundei a minha própria empresa de assessoria ambiental, que é a Ferreira Rocha, gestão de projetos sustentáveis, sediada em Belo Horizonte, e hoje a gente presta serviços de assessoria de forma generalizada na área socioambiental em várias regiões do país. Ótimo, muito obrigado, muito obrigado. Do que estamos chamando de sustentabilidade? Qual o contorno do conceito que a gente estaria falando? Posso começar? Pode. Olha, sem sombra de dúvida, aquele conceito, né, da Comissão Mundial de Meio Ambiente da ONU, de que desenvolvimento sustentável significa você garantir, né, as necessidades, a satisfação das necessidades das gerações atuais e sem comprometer as necessidades das gerações futuras, é óbvio que esse conceito permanece altamente válido. Na minha opinião, o que está mudando e a passos largos é a forma como as empresas devem planejar e implantar, vivenciar essa sustentabilidade. E o exemplo mais claro disso é aquele conceito, o famoso conceito do triple bottom line, né, do Elkington lá, do canibais de garfo e faca, que ele é válido também, e ele diz que o desenvolvimento sustentável ele se fundamenta nos 3 pilares. Geração de valor econômico para as empresas, a geração de benefícios sociais e também o respeito aos limites. Só que hoje a gente está num cenário global em que a questão ambiental, quer dizer, dos 9 grandes limites planetários, 3 deles comprovadamente já foram ultrapassados, que é a questão de mudanças climáticas, a questão de biodiversidade, de proteção da biodiversidade
e a questão de fatores biogeoquímicos ligados a fósforo e nitrato, se eu não me engano, e sódio, se eu não me engano. Hoje se tem essa condição de contorno ambiental e que as necessidades e os direitos das sociedades, eles têm que ser, vamos dizer assim, formatados em função desses limites ambientais. E as empresas, elas estão inseridas nessa sociedade. Portanto, é preciso mudar aquela visão do triple bottom line, que era da empresa para o meio ambiente, para a sociedade, para uma visão de que nós temos um meio ambiente limitado, já em seus recursos, uma sociedade também limitada em função dessas limitações, e a empresa, ela tem que moldar os seus produtos, ela tem que moldar as suas entregas, e ela tem que moldar os seus processos exatamente dentro desse contexto já muito formatado, né? Sua experiência para óleo e gás, sustentabilidade, está tocando em que pontos? Eu entendo que são, assim, muito se avançou na indústria, principalmente no aspecto legal, Cavanha, que acho que é o que me toca um pouco mais. Mas, assim, a indústria, ela vem avançando, e principalmente a legislação brasileira, a partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi, assim, se desenhando um panorama específico para a atividade. Tanto o licenciamento ambiental ficou mais sofisticado, por sua vez, os programas de monitoramento também de condicionantes, né, monitoramento de impactos, tudo isso foi ficando de uma maneira assim mais versátil e mais robusto à indústria. O que choca um pouco é porque, assim, nós estamos falando de uma indústria que tem, né, um impacto relevante, e felizmente no Brasil nós não tivemos nenhum acidente assim, muito relevante, como por exemplo uma Macondo nos Estados Unidos, né? Muitas das pessoas podem falar que o acidente de Frade no Brasil em 2011, que envolveu a indústria de petróleo e gás, tenha sido relevante. Claro, foi um acidente, enfim, existiu toda uma discussão sobre os valores ali colocados, mas assim, o fato é que em quantidade de barris, pelo menos desde o meu ponto de vista, isso não pode ser considerado como um grande acidente. De todas as maneiras, eu entendo que a indústria vem se adaptando, mas assim, é um universo muito diverso, vamos dizer assim, e que se desenvolve muito rápido e, enfim, a tecnologia avança de uma maneira muito rápida. Então, às vezes é um pouco difícil garantir que a legislação possa ser tão robusta. Se me permite, Claro. eu ainda acrescentaria que não só a questão da tecnologia, ela avança de uma forma muito rápida, mas principalmente os níveis de controle social avançam de uma forma muito rápida, né? Então, hoje não dá mais para a empresa, seja de que setor for, ela desconsiderar esse avanço tecnológico, as limitações de recursos naturais e principalmente o incremento cada vez mais rápido do controle social. Focalizando um pouquinho em óleo e gás, quando a gente está falando dessas questões ambientais e tudo, sustentabilidade, nós estamos falando do quê? De levantamento sísmico, drilling, a parte de descomissionamento de plataformas, de unidades, esse ambiente, mais ou menos. Eu acho assim, em relação ao levantamento sísmico e ao drilling, o Brasil já está mais avançado nisso, né? Em 94, por conta das resoluções CONAMA, né, na verdade o CONAMA ele só exemplificando, ele é o conselho que foi constituído pela Política Nacional do Meio Ambiente no começo dos anos 80, e ele atua como um órgão colegiado vinculado ao Poder Executivo que edita normas específicas para o licenciamento ambiental. E existem normas para o licenciamento ambiental já que são até anteriores, né? Na verdade, a própria Política Nacional do Meio Ambiente já falava sobre licenciamento, mas o fato é que assim, várias indústrias no Brasil demandaram, né, por conta dos seus agentes, a edição de normas CONAMA, resoluções CONAMA específicas para as suas indústrias. E o fato é que, para drilling e para levantamento sísmico, nessas duas circunstâncias, essas resoluções elas já existem, né? Você tem a resolução 23 de 1994, que regulamenta a atividade de exploração e produção de maneira geral, tudo bem que isso depois teve aí o complemento da portaria 422,
2011, mas também você tem na atividade sísmica a resolução 350, né, do ano de 2004 também, aí trazendo aí parâmetros mais específicos para a atividade sísmica. Eu acho que no âmbito do licenciamento, assim, essas atividades, elas têm uma correspondência. A gente pode discutir se, às vezes, o instrumento, às vezes, ele funciona 100%, se é mais adequado, o que pode ser aprimorado, isso talvez a gente possa ter exemplos a respeito disso. Mas existe. No Brasil, por sua vez, como a gente sabe, a atividade de petróleo e gás, né, produção e exploração, ela não é tão avançada sob o ponto de vista da antiguidade quanto em outros países, né? Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque nós não temos ainda grandes experiências com descomissionamento. Então, a gente ainda não tem uma legislação específica para descomissionamento. Assim, tem alguns dispositivos que a gente poderia citar, enfim, algumas peculiaridades, mas assim, a gente não tem uma resolução CONAMA específica para esse ponto ainda. Não está robusto como está para a sísmica e drilling. Exatamente, Cavanha. Não está robusto como está para a sísmica e não está robusto como está para o drilling. E eu acho que, assim, pode ser normal esse processo, porque, de fato, o descomissionamento ele vem depois, né? Então, assim, acho que a sociedade, né, a legislação nos preparou para isso. Mas, pelo menos do meu ponto de vista, agora é o momento. Agora é o momento da gente olhar para isso, até porque no âmbito do descomissionamento, a discussão ambiental, né, sobre aí a permanência, né, das instalações, ela é muito rica, você tem uma discussão acadêmica muito profunda sobre isso, e o direito brasileiro vai ter que se adaptar. E aí pega uma pergunta, uma questão para vocês debaterem, quer dizer, quais são as principais barreiras que a gente tem hoje para os projetos de óleo e gás, e também sucessos e insucessos, como é que isso está? Vamos dizer assim, eu não sei, eu não vou aqui falar, vou deixar isso para o Rafael falar, sobre a questão de barreiras, né? Se existem e quais existem, em termos de barreiras regulamentadoras. Claro. Né? Talvez até a inexistência delas seja uma barreira. Claro. Mas, sob o ponto de vista assim, de dificuldades e de lacunas que a gente verifica. Né? Eu acho que um caminho muito relativamente fácil e inteligente de você avaliar o estágio em que um determinado setor, em que uma determinada empresa está em termos de sustentabilidade, é você analisar a cadeia de valor desse setor, ou a cadeia de valor dessa empresa, em 4 quadrantes, né? Em 2 cenários. O cenário de ambiente interno e externo ao setor e à empresa, e o cenário atual ou futuro. E nesses 4 quadrantes, assim, como é que ela trabalha em termos de sustentabilidade, em termos de otimização de seus custos, em termos de redução de seus riscos, em termos de agregação de inovações tecnológicas aos seus processos, em termos de cuidado da sua reputação e legitimidade, e em termos de como que ela encara a sustentabilidade ao longo da sua trajetória para o futuro. Então, por exemplo, em termos de dificuldades ou de lacunas, para o setor de óleo e gás, e principalmente no Brasil, comparando às vezes com as mesmas empresas no ambiente internacional, a gente vê uma carência muito grande de reporte para a sociedade dos resultados das ações, dos processos de uma determinada empresa e do setor como um todo. Na realidade, hoje, se a gente fizer uma análise das empresas de óleo e gás no cenário nacional, basicamente, apenas a Petrobras e a Queiroz Galvão, talvez até por causa da questão da Bolsa, elas apresentam relatórios específicos de sustentabilidade. E essa, vamos dizer assim, transparência, esse fato de você expor junto à sociedade, não só no setor de óleo e gás, mas nos setores em geral, as empresas muitas vezes elas se mostram receosas disso, né? Eu parto do seguinte princípio, eu acho que você deve ter muito mais receio de quando você não conhece, não sabe o que pode vir do que está no seu ambiente externo, né? Então eu acho que essa falta, essa carência de reporte é muito grande. Uma outra coisa que eu acho que é não uma barreira, mas uma dificuldade, uma lacuna, e eu acho que aí a questão do órgão ambiental, ele por um lado favorece, por outro ele complica,
que é o órgão ambiental no setor de óleo e gás, ele praticamente determina, bom, fulano, você vai trabalhar com quilombola, Beltrano, você vai trabalhar com outro tipo de comunidades tradicionais, e é praticamente uma imposição, né? Um comando e controle mesmo. E falta, de repente, você abrir a possibilidade de discutir com a própria sociedade de um determinado território como que ela quer que as coisas sejam trabalhadas, quais são as proposições. Novamente, aí vem o medo, poxa, mas eu vou me abrir, eu vou discutir, o que vem de custo adicional? Mas, Delfim, essa não é a parte legal, essa é a parte do executivo. Parte do executivo. Essa é a parte do executivo. Era uma questão que eu queria colocar, aproveitando, se quiser continuar, fique à vontade. A parte legal, como ela está hoje no Brasil, e a parte do executivo, como ela está. Essas duas questões. Falando sobre a parte do executivo, então eu vejo essas questões. Por outro lado, também sobre a parte do executivo, não só falando de barreiras, mas como até o setor de óleo e gás, ele pode ser, na minha opinião, um exemplo para outros setores, é exatamente a questão do comportamento perante o risco de acidentes, né? Desde o acidente do Golfo do México, houve uma mudança de comportamento internacional, né? Por quê? Porque é um acidente de grandes proporções que acaba afetando aquela indústria como um todo. Então, houve uma mobilização, né, para haver uma ação sistêmica, uma ação colaborativa, inclusive com o governo. Aí a gente tem o decreto presidencial de 2013 e tudo. Esse é um exemplo, por exemplo, hoje, o plano de ação de emergência que você tem para a bacia de Campos e que tem intenção de ser replicado para a bacia de Santos, é um exemplo que a gente não viu e continua não vendo para a bacia do Rio Doce frente ao acidente de mineração de Mariana. Há um descolamento das indústrias. Há um descolamento, cada um na sua caixinha. Está entendendo? Então eu acho que essa colaboração que já existe para o setor de óleo e gás frente a acidentes, de repente ela pode ser extrapolada para a questão de planejamento e ações sociais de responsabilidade social em determinado território. Entendi. Perfeito. Eu não poderia concordar mais com o Delfim também nesse ponto. E pensando um pouco nas barreiras, Cavanha, eu acho que assim, no Brasil existe aí um certo debate, vamos dizer assim, que o licenciamento ambiental ele é um entrave ao desenvolvimento econômico do país. Eu não concordo com essa afirmação e eu acho que o licenciamento ambiental, na verdade, ele é um processo que, utilizado da maneira correta, ele pode ser extremamente eficaz. Existem aí problemas, ajustes, mas, por exemplo, se você me perguntar um projeto de lei como esse agora, 3279/2004, que é mais isso ao longo do ano passado, ele tomou aí o debate da grande mídia, enfim, agora acho que acabou perdendo um pouco de força, mas tomou esse pouco desse debate. Eu não acho que um projeto de lei como aquele iria resolver os problemas do Brasil. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, o fato é que a gente tem uma realidade triste, porém verdadeira, a qual estamos mencionar, que é que os órgãos ambientais, em muitas circunstâncias, não digo nem por IBAMA, mas assim, olhando de uma maneira macro no Brasil, eles não estão capacitados da maneira que deveriam estar. Assim, falta gente, falta recurso, é um problema sério, falta orçamento. Eu, inclusive, na minha experiência em processos contenciosos, muito tempo atrás, eu lembro de vivenciar uma circunstância em que o procurador do IBAMA peticionou dizendo que ele não tinha gasolina para se deslocar, assim, para conseguir atuar nos processos, para conseguir comparecer em audiências, ou seja, o quadro é difícil mesmo. O quadro é difícil. Continua difícil. Mas aí aproveito e coloco mais uma questão para você trabalhar nessa sua conversa. Existe mediação, existe arbitragem, existe só judicialização? Como é que também se comporta esse cenário? Olha, mediação e arbitragem, ela no âmbito de licenciamento, a arbitragem especificamente nos termos da lei de arbitragem, ainda não existe. A mediação, como ela pode ser em determinadas circunstâncias um procedimento assim, menos formal, vamos dizer dessa maneira, ela existe, mas de uma maneira pouco
procedimental, vamos dizer assim. Pouco usada, então. Pouco usada. Então é judicialização mesmo. É judicialização. E assim, Cavanha, não há pior remédio, não há pior coisa que pode acontecer para um projeto que a judicialização. Mas por que, Rafael? Porque não temos sistema de consequências rápido e severo? Acontece algum problema e não tem solução? É isso? Eu tenho uma opinião a respeito disso. Eu acho que um dos principais riscos para o empreendedor com a judicialização é a imprevisibilidade das consequências da judicialização. Então, quando você, vamos dizer assim, você como empreendedor, você começa a desenvolver o seu autoprocesso de mediação com as comunidades, com as partes interessadas, ainda voltando, que muitos possam dizer, mas aí o céu é o limite. Não, o céu não é o limite, porque pelo menos você vai conhecer o céu. Enquanto na judicialização, o céu não tem limites. Né? E a judicialização, o Rafael pode muito melhor do que eu falar isso, uma ação não se extingue nela própria. Né? Um TAC não se extingue nele próprio. Então, eu acho que uma das formas mais proativas e benéficas para o seu negócio é a negociação direta. É você buscar aqueles com quem você vai ter que interagir, começar a desenvolver um diálogo muito sério, transparente com eles, tá? Porque senão vai ter um outro benefício para você. Porque para mim é só esse o caminho de você conseguir romper aquele laço do assistencialismo que muitos com razão se queixam. Então, assim, a judicialização, para mim, ela guarda um risco de imprevisibilidade de custos, de cronograma, de manutenção, de taxa de atratividade do seu negócio profundo. E eu coloco mais uma questão vinculada a isso, a questão do relacionamento público-privado no país. Ajuda, atrapalha? Olha, Cavanha, no tocante à judicialização, o que eu acho muito complicado, muito na linha do que o Delvin estava falando, é assim, em muitas circunstâncias, na maioria delas, o juiz que acaba sendo competente, ainda mais se você tiver o IBAMA, e aí você, por essa consequência, atrair a competência para a Justiça Federal, assim, as chances de você ter um juiz que não conheça do seu projeto, que não conheça quais são os stakeholders envolvidos e que possa dar uma decisão completamente imprevisível, como o Delfim falou, é muito grande. Então, assim, quando você leva para o judiciário, você tira da esfera de negociação das comunidades locais e de quem está efetivamente interessado, na maioria dos casos, claro, e leva para uma pessoa que não necessariamente conhece do assunto e, assim, tem 10 mil outros processos para julgar ali, não vai ter o grau de envolvimento que teria se fosse uma mediação e arbitragem, por exemplo. Isso não vai acontecer. Então, assim, o cenário é catastrófico. E existe um ponto que eu queria tocar aqui, que é a atuação do Ministério Público, que é o seguinte. Eu, como advogado, eu tenho um grande respeito pelo Ministério Público e eu sei que o Ministério Público exerce um papel relevantíssimo pro cumprimento da legislação de uma maneira geral no Brasil. Isso é indiscutível. Mas, em determinadas circunstâncias, eu vejo que o Ministério Público, às vezes, não está disposto a ceder e prefere, até por desconhecimento, por não querer se envolver no tema, às vezes, ele prefere judicializar. E também porque existe uma desconfiança, por conta do histórico da relação público-privada no Brasil, existe uma desconfiança sobre a atuação do servidor público, quais são os interesses, quem são as pessoas que estão bancando aquele projeto. Então, assim, muitas vezes a falta de diálogo e a falta de confiança entre as partes leva à judicialização. E, de novo, como a gente falou aqui, é um pesadelo. E aí tem um ponto interessante que uma vez eu vi uma palestra do João Correia, da Spectrum, ele falando, e ele citou o seguinte, que há uma responsabilidade pessoal, CPF, quando o indivíduo dá uma licença ambiental. Sim, isso ainda está vigente? Isso está vigente. Isso é o artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais. Ele diz que o funcionário que concede licença em desacordo com a legislação ambiental, ele pode ser responsabilizado penalmente. E assim,
Eu não sou contra esse dispositivo, mas eu sou contra esse dispositivo da maneira como ele está. E eu vou te explicar o porquê. O ponto é que, assim, nesse dispositivo, ele admite tanto a criminalização dolosa quanto culposa. É claro que se você tiver um funcionário público que, de alguma maneira, recebeu vantagem financeira para conceder uma licença, isso é legal, enfim, isso tem que ser reprimido, enfim, até legislação anticorrupção, acho que a gente nem precisa entrar nesse detalhe. O problema é que a conduta culposa, ela é mediante negligência, imprudência ou imperícia. E, às vezes, é muito tênue a linha do que teria sido, por exemplo, uma conduta imprudente, ainda mais num âmbito de tanta incerteza e tanta insegurança que é a legislação ambiental. Então o indivíduo se retrai. O indivíduo se retrai. Ele, em muitas circunstâncias, e assim, o analista ambiental, às vezes, não tem interesse, assim, ele está mais preocupado em ser responsabilizado penalmente, não ser responsabilizado penalmente, do que em dar a licença. Então, assim, isso é muito complicado, e esses projetos de lei que a gente estava conversando aqui sobre o licenciamento, na minha opinião, não precisava ser um projeto de lei de 150 artigos. Se a gente removesse só a conduta culposa, isso já seria um grande avanço. E assim, te digo, Cavanha, que já, assim, a gente escuta, na área, circunstâncias em que, assim, funcionários públicos são responsabilizados penalmente e o órgão público não pode disponibilizar o procurador para defendê-lo. Então, o cara, ele já é funcionário público. Então ele não representa a entidade. Ele não representa ele. Não, é o seu CPF. O seu CPF. E assim, ele já é um funcionário público. Imagina ele ainda nessa circunstância tendo que contratar um advogado e arcar com as despesas. Advogado, e assim, advogado criminal do Brasil, você encontra excelentes profissionais, mas eles cobram caro. Então, assim, você imagina... É uma ameaça muito grande. É uma ameaça muito grande. E assim, o Ministério Público, em determinadas circunstâncias, ele trabalha com essa informação, claro, porque está na legislação, ele trabalha com esse conceito. Só que, assim, a gente tem o risco da pessoa ser responsabilizada por uma conduta culposa, talvez seja excessivo demais, assim. Isso vem desde a Lei de Crimes Ambientais de 1998. Eu acho que isso já amenizaria muito a pressão sobre essas pessoas. É uma preocupação legítima. Eu acho que se eu fosse um funcionário público, um analista, eu ia pensar dessa maneira. Qual é o mundo ideal? Qual é o futuro? O Brasil tem chance de evoluir? Como é que é no resto do mundo? É muito melhor que aqui ou muito pior? Como é que isso está nesse contexto? Não, eu acho que o Brasil não só tem chance, como ele já vem evoluindo, evoluindo e às vezes a passos bem largos. Novamente eu falo do controle social. A própria questão do Ministério Público, como o Rafael bem colocou, eu acho que o problema são os exageros, Em vários casos, e aí eu não falo nem só do setor de óleo e gás, mas do setor de geração de energia elétrica, no setor de mineração, o Ministério Público ele foi responsável por grandes evoluções, por grandes mudanças positivas de comportamento. O grande problema é que às vezes faltam limites ao Ministério Público. Eu fui até aqui, a situação ela já se equilibrou, agora está na hora de eu recolher os meus flepes. Não, a coisa vira uma ideologia por parte do Ministério Público, a ponto de ele mesmo, em algumas situações, ser um fator gerador de conflito, quando a própria comunidade ela já está em acordo, em um acordo que lhe é bastante benéfico. E no mundo, como é isso? Olha, no mundo, a questão vamos dizer assim, do correspondente ao Ministério Público, sinceramente, eu não estou muito bem abalizado a respeito, mas se você for trabalhar em termos de organizações não governamentais, é óbvio que a influência é muito grande. E, novamente, são agentes indutores de muitos benefícios, de muitos passos positivos no processo. E na questão de sustentabilidade, na questão de licenciamento ambiental, o mundo é mais difícil, mais fácil? A gente está falando do Mar do Norte, está falando do Golfo do México, está falando das regiões mais densas em óleo e gás, vamos chamar assim. Olha, Cavanha, em termos, assim, pelo menos de legislação, poucas legislações sobre proteção do meio ambiente, poucas legislações ambientais, vamos dizer assim, são tão complexas, mas ao mesmo tempo tão completas como a nossa. Isso. E que demandam, assim,
o atendimento de tantos requisitos. Então, na linha do que o Delfim estava falando, eu acho que a gente pode considerar isso como um avanço também. Uma boa Porque não é um problema a legislação ser complexa, o problema é ela ser confusa e ela ser, assim, impossível de ser cumprida ou ser fora do razoável. Mas ela complexa por si só não é um problema. Então, eu acho que, assim, o Brasil ele é avançado nesse aspecto. E, assim, nós somos o país com a maior biodiversidade do mundo, né? Enfim, um dos poucos países hoje que tem um capítulo em sua Constituição voltado para o meio ambiente, o 225. Então, eu acho que, assim, tem avanços. É que são desafios, né? Não é simples. Não é tão simples. Agora, colocar a seguinte questão. As empresas globais, as majors de petróleo, vamos citar algumas, né? Shell, Repsol, Statoil, Exxon, né? As grandes, BP, né? BP, elas têm mundialmente seus approaches para meio ambiente. Mas as mais locais, como é que uma empresa planeja sustentabilidade? Eu diria que, vamos dizer assim, o fato de uma major company ela ter o seu approach internacional não significa que esse approach internacional serve para o local. Ele é repetido, replicado aqui, né? Então, por exemplo, hoje eu acho que uma grande lacuna em algumas empresas é a falta de uma governança instituída de sustentabilidade, né? E o que significa uma governança de sustentabilidade? Significa você ter um organismo indutor e protetor dentro de uma corporação da cultura de sustentabilidade, né? Quer dizer, de se criar modos de ação que eles vão valorizar e vão mobilizar valores que gerem atitudes sustentáveis. E aí não sendo nem um pouco poético, né? Muitas vezes algumas pessoas dizem, lá vem você com esse papo de que sustentabilidade pode criar valor econômico. Pode sim, e ele pode criar valor econômico não só às vezes porque um produto ele pode ser produzido a custos mais baixos, mas novamente, voltando para a questão da judicialização, você pode ter N custos evitados, né, através de formas sustentáveis de você agir. Tem uma leitura, uma referência que eu acho muito interessante, que é Conversation with Disbelievers, do Zadek, de 2000, em que justamente ele coloca diferentes áreas na empresa, quais são as estratégias que você pode utilizar para uma área de recursos humanos, para uma área de compras, por exemplo, falando, levantando aspectos que sejam valores para essas áreas, para que elas passem a tomar atitudes sustentáveis. Então, essa questão da governança de sustentabilidade, para mim, é o core, realmente para você conseguir um desempenho mais evoluído nesse setor. Planejar e prevenir. Planejar e prevenir. Porque sustentabilidade nada mais é do que uma gestão estratégica de riscos. E preventivo. Eu acho, Delfim, que na experiência, conforme eu acredito que você concorde comigo, que quão melhor você planeja e quão mais você está disposto a negociar, a conversar, ainda que isso demore, ou seja, mais vale uma licença prévia, uma LP demorada, do que uma LP rápida e uma judicialização depois. Nesse sentido, Rafael, eu tenho uma experiência prática bastante interessante no setor de energia elétrica. Quando eu estava na Alcan, nós tivemos uma judicialização na bacia do Rio Claro, que ela prendeu o desenvolvimento de um bom número de usinas hidrelétricas. Aí nós passamos mais de 2 anos negociando, junto com outros empreendedores, conseguimos negociar um primeiro estudo de avaliação ambiental integrada no país, e aí conseguimos liberar os licenciamentos. Então você teve várias usinas hidrelétricas do mesmo porte, aproximado, com diferentes empreendedores, que elas começaram os seus processos de licenciamento e foram liberadas ao mesmo tempo. Algumas obtiveram a sua LP mais tarde, como foi o nosso caso, porque a gente investiu mais na negociação, ou previamente. As outras obtiveram a sua LP mais cedo. Agora, adivinha quais foram aquelas que começaram a operar mais cedo? Aquelas que atuaram preventivamente na sua questão de licenciamento prévio. Pois é. Né? Pois é.
Gostaria de agradecer Feldman e Delfim pela conversa, pelo tempo. Muito obrigado. Nós é que temos que agradecer, né, Sem Rafael, dúvida essa nenhuma. oportunidade Sem dúvida nenhuma. de interação. Muito bom. Foi um prazer, Cavanha. A Obrigado. gente tem acompanhado com bastante proximidade o seu canal, enfim, também sempre discussões muito ricas para o setor, então poder vivenciar essa experiência e falar um pouquinho aqui, sem dúvida, sou muito grato e muito honrado por essa oportunidade. Muito obrigado. Cavanha.café com Brasil Energia Petróleo. Muito obrigado.